Vamos falar hoje sobre a relação entre o uso de contraceptivos orais e os riscos metabólicos. Eu sempre chamo a atenção para as mulheres que são usuárias de contraceptivo oral para que elas revejam realmente a necessidade do uso. É óbvio que existem situações clínicas que demandam essa utilização, né, como forma de controlar quadros patológicos, como a própria síndrome do ovário policístico, como a endometriose, mas existem situações em que clinicamente não há uma necessidade e a mulher opta por esse método contraceptivo apenas com a finalidade contraceptiva. Quando esse é o caso, eu sempre oriento as minhas pacientes que escolham um método que de preferência seja não hormonal, considerando todos os riscos que o uso crônico de contraceptivos leva, né? E quais seriam esses riscos? Quando eu falei no início que os riscos são metabólicos, eu me refiro principalmente a risco cardiovascular, porque inclui aí risco de trombos, né? Um processo inflamatório sistêmico, que o uso crônico do contraceptivo oral também causa. Então, esse uso crônico, ele gera o aumento tanto da PCR ultrassensível, que é um marcador de inflamação sistêmica, que acontece de ficar elevado quando existe um processo inflamatório no organismo. É muito comum a PCR ultrassensível ficar elevada principalmente em pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos ou que tem outro processo inflamatório crônico acontecendo no seu organismo. E no caso do uso de contraceptivos orais, tem alguns estudos que já trazem a relação direta do seu uso com o aumento da PCR, ou seja, o uso de contraceptivo oral é um fator de risco independente. Então essa mulher ela pode ser magra, não ter diabetes nem hipertensão, mas o simples fato dela utilizar esse contraceptivo oral de forma crônica, ele já é um fator causal para a elevação dessa PCR ultrassensível, o que não é uma coisa muito interessante, considerando que a sua elevação se refere diretamente, como eu falei, à sinalização de um processo inflamatório sistêmico no organismo, que é claro, pode desencadear várias outras situações clínicas de gravidade metabólica. Então, muito importante, primeira coisa, identificar se realmente esse método contraceptivo é o melhor, se vale a pena, né, o risco a essa escolha. Se realmente a mulher identificar que não vale a pena o risco, que ela opte por um método que seja não hormonal. Então, o ideal é que se converse com o seu ginecologista para que essa escolha seja feita de forma muito sensata, né, de forma consciente, considerando todos esses riscos. E eu nem estou aqui citando o caso daquelas mulheres que têm familiares que já têm problema cardiovascular, né, problema vascular principalmente, pessoas que tiveram situações relacionadas à existência de trombos, trombose, né, problemas de coagulação. Então, todo esse contexto genético também favorece ainda mais o risco dessa mulher desenvolver problemas relacionados a esses riscos metabólicos quando ela já tem casos na família. Então, é importante o monitoramento de exame de sangue, principalmente em relação ao perfil lipídico, avaliar triglicérides, colesterol total e frações, a PCR, como eu já falei, e lembrando também que existe uma tendência com o uso do contraceptivo de forma crônica a uma elevação da lipemia pós-prandial. O que é a lipemia pós-prandial? É a dosagem dos níveis séricos, níveis sanguíneos, de gordura após a alimentação. Da mesma forma que existe a glicemia pós-prandial, que a maioria das pessoas conhece, que é a dosagem do açúcar no sangue após uma refeição ou após uma utilização de uma carga grande de glicose. Então, essa lipemia pós-prandial, nas mulheres que utilizam contraceptivo de forma crônica, ela fica cronicamente elevada. E qual é o problema disso? Uma vez que a gente faz, em média, 5 a 6 refeições por dia, de uma maneira geral, e existe um uso de contraceptivo oral crônico nessa situação, todas as vezes que essa mulher se alimenta, ela tem uma dificuldade maior em eliminar esse excesso de gordura no sangue após a refeição, porque a utilização do contraceptivo oral mantém essa lipemia após a refeição alta por mais tempo. E isso, de forma crônica, acaba lesionando a parte interna do vaso, que é chamada de endotélio, porque esse contato constante dessa elevação, dessa lipemia, em contato direto com esse endotélio de forma crônica, eu estou falando aqui de processo crônico, de anos, né?
ele é muito lesivo para esse endotélio. Então isso também já deflagra, né, um risco maior de comprometimento vascular. E como eu falei no início, isso está inserido dentro de um contexto de risco metabólico. Então vamos avaliar se realmente compensa, converse sempre com o seu ginecologista, e se você tem acompanhamento com nutricionista, é importante que exista também uma suplementação aumentada de zinco, chamo a atenção para isso, porque normalmente o uso crônico de contraceptivos, eles elevam muito os níveis de cobre no organismo dessa mulher. Então, para ver um equilíbrio, é necessário que exista uma oferta aumentada de zinco, porque zinco e cobre trabalham em sinergia. Então, sempre que a gente tem excesso de um no organismo, por algum motivo, é importante que o outro seja disponibilizado, suplementado de preferência, para que exista o equilíbrio entre os dois. Então, no caso específico do uso de contraceptivos, que existe uma atenção especial com complexo B, com várias outras vitaminas também, né, que o anticoncepcional depleta do organismo da mulher, quando ela utiliza cronicamente, e também uma atenção especial ao zinco, por conta desse excesso de cobre que essas mulheres também têm no organismo. Então, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, né, e direcionado mulheres que utilizam contraceptivo de forma crônica a buscarem junto ao seu ginecologista talvez uma melhor estratégia não hormonal, principalmente se existe um risco cardiovascular aumentado nessa situação.